Então, vamos dar continuidade ao estudo aqui do livro da Cristina Cairo, com o nosso propósito de entender, do ponto de vista emocional, a origem das doenças, as doenças que a gente fabrica. Nós começamos na semana passada, convido todos vocês a assistirem a live, está no Instagram e também vai estar no YouTube, e hoje nós vamos dar continuidade. Eu acho que a gente não consegue hoje não, ainda vai ter semana que vem, porque tem muito assunto interessante, tá? Então, só recapitulando para quem não assistiu antes, a minha proposta é fazer uma abordagem das doenças através da metafísica, ou seja, aquela ciência que estuda tudo que acontece com o ser humano além do corpo físico. Então, a origem das nossas doenças estará no nosso campo emocional, na forma como a gente organiza os nossos pensamentos de acordo com as nossas crenças. Se a nossa crença for limitante, essa limitação e essas dificuldades que a gente vai enfrentar, elas vão ser somatizadas, a gente costuma chamar, somatizadas, e vai fabricar. Por isso que a gente fala, fulano de tal fez uma febre, fez uma dor de estômago, né? Fabricou uma doença. Parece incrível, mas é verdade. E tudo tem a ver com a forma como você encara a sua visão de mundo, como você encara as pessoas à sua volta, as pessoas da sua família, seu trabalho, até mesmo a sua concepção de Deus. Até isso, gente. A concepção de como você enxerga o futuro, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou deixar assim, eu vou ler, né? Mas eu ter uma parte aqui do livro muito importante, que é o significado psicológico das doenças. Nós não podemos jamais deixar de lado esse aspecto, tá? Que é justamente a metafísica. Então, a Cristina Cairo, né? Então ela fala assim: a doença é apenas uma forma de comunicação dos nossos desejos frustrados. Somente quando houver vontade de aceitar que somos responsáveis por tudo o que nos acontece e aprendermos a nos desapegar, olha que difícil, das necessidades de posse, deixando a vida fluir com naturalidade, sem forçar situações ou resistir aos problemas, aí sim a consciência perceberá que estava pensando pequeno em alguns setores da vida e provocando desajustes harmônicos. Toda vez que você se preocupa muito com o seu umbigo, não olha a vida que está acontecendo à sua volta, as pessoas, como é que as pessoas estão se virando, lidando com as pessoas à sua volta, você vai ter crenças limitantes, você vai ter dificuldade na vida. Toda pessoa que olha para o seu umbigo, claro que a gente não pode esquecer do alto amor, de atender nossas próprias necessidades, mas se você pensar só em você, dane-se o resto, eu quero que o mundo pare para eu poder descer, a chance de você ficar doente é muito grande. Então, continuando aqui, ao soltar um problema e enxergá-lo sem ansiedade, sem medos, sem remorsos ou qualquer outra emoção, ele se transforma e sua vida também. A resistência em soltar algo que o aflige está no fato de acreditar cegamente que aquilo ou aquela pessoa pode fazê-lo feliz. Eu me lembrei agora de um ditado lá da terra do sol nascente do chinês. Eles dizem assim: se você tem um problema, como é que é, gente? Falhou. É mais ou menos assim: se você tem um problema, você tem como resolvê-lo. Se você não tem como resolvê-lo, você já resolveu o seu problema. Daqui a pouquinho eu vou lembrar direitinho a frase. É mais ou menos como assim: se você tem um problema, resolve. Se você não pode resolver, já está resolvido. Lembrei, mais ou menos isso.
Se você tem um problema, você pode resolver. Se você não pode resolver, você já resolveu. Existe um todo acima de nós, alguns chamam de poder superior, outros chamam de todo, outros chamam o Criador, como o nome que você quiser. O mais comum é chamar de Deus. Ele que nos criou, nos colocou aqui. Então, se existe um problema, existe a solução para ele. E se nós não conseguimos resolver este problema, já está solucionado, a solução não é com a gente. É só você chegar para ele e falar, isso aí eu não consigo não, vai para você. Porque se você ficar insistindo, você vai ficar doente. Mais ou menos isso, eu vou achar as palavrinhas, tem um joguinho de palavras interessante, depois eu coloco aqui. Reconheça então que você só se tornará infeliz se insistir em carregar em sua vida o fantasma do medo de perder. Olha, gente. Estou falando com alguma coisa que diz respeito a vocês, tem a ver comigo. A gente não quer perder, né? A gente não quer perder. Quando você soltar, que na filosofia, nas terapias quânticas, eles chamam de efeito Zenon. Vocês já ouviram falar isso? Coloca lá dá um Google lá e coloca-se efeito Zenon. Zenon com Z. Z-E-N-A com acento O. Efeito Zenon na quântica, filosofia quântica, mecânica quântica. O que é isso? É o flow. Tem até um podcast que chama Flow. É o efeito flow. Você faz o que está ao seu alcance e aquilo que você não pode, você simplesmente solta. É o efeito Zenon. Se você tentar, e vai tentando, aquilo ali não flui. Não acontece porque você tentou segurar demais, é incrível, né? Então tá, quando você soltar e perder, verá que insistia teimosamente em segurar o que não poderia fazer parte da sua vida, menos ainda da sua felicidade. É duro de admitir isso, mas a Cristina Cairo tem razão. A física, que eu tô falando aqui, a física quântica comprova que o pensamento interfere diretamente na trajetória do nosso destino, pois pensamentos são vibrações que se deslocam instantaneamente, sem depender do tempo e do espaço. Ou seja, assume formas, realiza sonhos, transforma ambientes, fabrica doenças e gera no corpo o que desejamos ou não, consciente ou inconscientemente. É doloroso, né? Aqui atrás de mim vocês vão ver a tabela de Hawkins. Esse estudioso Hawkins, ele criou uma tabela das emoções. Então nós temos que procurar aumentar a nossa frequência. Quanto maior a nossa frequência, está lá no roxinho, aqui está efeito espelhado, quem consegue chegar no 1000, você vai se libertando das doenças, você vai se rejuvenescendo, você vai ficando mais bem disposto e quando você vê, sua vida está melhorando. Só de você mudar os pensamentos, a forma de entender os seus pensamentos. Então, eu tô, só para vocês entenderem, eu estou dando pinceladas do livro, tá, gente? Eu não tenho condição de ler o livro todo aqui em meia hora, no máximo 40 minutos, tá bom? É só para instigar vocês a pensar no assunto. Pode procurar no livro, pode me perguntar, pode mandar mensagem no meu WhatsApp, eu respondo, tá? Outro pedacinho. Aquilo em que acreditamos, pensamos e tememos, torna-se realidade. É a lei de atração dos semelhantes. Você começa a falar todo dia, não vou passar nessa rua não, porque eu vou ser assaltado. Ali dá muito ladrão. Começa a repetir isso todo dia para você ver. Você vai acabar sendo assaltado naquela rua. É assim que é. Essa é a lei, a famosa lei da atração do universo. Para curar-se de uma doença, você pode recorrer a vários métodos tradicionais, sejam eles religiosos, holísticos, alternativos, que é o meu trabalho, ou mesmo através de autossugestão, que a gente fala assim, livrinho de autoajuda não resolve. Resolve. Leva a sério para você ver.
Mas, olha só, jamais se curará do ato de criar doenças. Você vai criar doenças. Vocês já ouviram falar da pessoa hipocondríaca? É uma doença. A pessoa hipocondríaca chega assim, de manhã chega perguntando, nossa, acordei com a dor de cabeça. Daí 10 minutos a pessoa, nossa, eu também estou com a dor de cabeça, e já vai caçar um remédio. Aí tem outro, um parente, uma pessoa ligada, tem dor de estômago, mas eu também estou com gastrite. O nome dessa doença é hipocondria. Acredite se quiser. Eu tenho certeza que você tem alguém perto de você que tem hipocondria. Cuidado, hein? Isso pega. Então, se você quer se livrar do ato de criar doença, você não pode acreditar que as mesmas têm vida própria. A pessoa fala assim, não, mas eu tenho um problema de hipertensão. A hipertensão é maior que o ser humano. Não, eu tenho diabetes, eu sou diabética, como se a diabetes tivesse vida própria, gente. Entendeu? A gente tem que ter... Nós, como uma construção, né? O ser humano é superior à doença. Nós temos... O corpo humano, ele tem condição de controlar e até mesmo eliminar a doença. Agora, se achar que a doença é maior que você... Não, mas na minha família, todo mundo nasceu com problema de coração, de fígado, entendeu? Então, daqui a pouco vai... Se você quer acreditar que existe doença, daqui a pouco surge uma doença e te derruba. Basta você acreditar. Outro pedacinho aqui muito interessante para a gente fechar essa parte psicológica das doenças. A maioria das pessoas não entende como os pensamentos são importantes e deixam ao Deus dará o desenvolvimento de padrões de pensamento. Estou falando para você da escala de Hawkins ali. Você sabia que seus pensamentos enviam sinais elétricos que percorrem todo o seu cérebro? Por isso que a gente fala que a gente não deve assistir televisão, noticiário, TV aberta. Parei de assistir, porque em casa é proibido assistir TV aberta. O que a gente assiste aqui são os programas definidos. Tanto a minha netinha de 5 anos, ela já tem os filminhos, os desenhinhos que ela assiste. Não pode, porque eles, nossa, impregnam a nossa mente com pensamentos negativos. Os pensamentos têm verdadeiras propriedades físicas. Gente, isso é sério. Pelo amor de Deus, escuta isso. São reais e têm influência significativa em cada célula do seu corpo. Isso é sério, gente. Eu vou mostrar aqui para quem não conhece. Eu estou falando, mas eu estou achando que o pessoal sabe. Essa aqui é a escala vibracional de Hawkins. Eu tenho isso aqui. Quando eu começo a atender o cliente, a primeira coisa que eu venho com o pêndulo aqui para medir em que faixa que essa pessoa está. Faixa vibracional. E tem muito, se você colocar Hawkins, escala vibracional de Hawkins, aqui está espelhado, mas eu acho que dá para entender. Hawkins é Hawkins, escala vibracional de Hawkins. Aqui tem todas as vibrações, sendo que aqui no lado de cá são as mais elevadas, mas as perigosas que trazem doença para nós. Vou só ler para vocês aqui, ó. Vergonha, culpa, apatia, que é a famosa depressão, né? Luto. Claro que quando você perde alguma coisa, você tem que ter um tempo de luto, mas você não pode ficar de luto a vida inteira, né? Então você perde a vida. Outra, medo, desejo. Eu quero! Sabe aquela pessoa que fala? Eu quero! Aí ela perde o fígado por causa daquilo que ela quer. Raiva. Se bem que a raiva ainda tem variações, porque a raiva ela pode ser quando você sai da apatia, você vai para a raiva. Então é como se fosse um impulso para melhorar, né? Aí depois vem outros. Orgulho, coragem já vai melhorando. Mas quem desejar, eu posso até fazer uma live sobre isso,
sobre a importância disso aqui, tá? Da gente modificar a nossa vibração do corpo. Eu passo perna, eu pergunto como é que a pessoa tá, e falo assim, olha, você tá tanto na escala Hawkins, vamos modificar essa vibração. Tem muita literatura, tem muito material na internet que ajuda, inclusive, por exemplo, se você tem um tipo de sentimento, quais são as frases, quais são as palavras, quais são os decretos que você pode usar para modificar seu padrão vibratório. Quando você muda seu padrão vibratório, você eleva seu padrão vibratório, olha o que acontece. Você se torna uma pessoa nutritiva. Até um termo interessante, né? O que é nutritivo? Todo mundo quer um alimento nutritivo, não quer? Você chega assim no supermercado, não, vou levar aquela fruta ali, aquela maçã ali, está tão apetitosa, ela parece que vai ser muito nutritiva para mim. Quando a gente se torna uma pessoa nutritiva para a gente mesmo, a gente espalha isso ao redor. Aí o que acontece? Todo mundo passa a querer a gente. E quando a gente ama e é amado, aí o mundo começa tudo a funcionar. É impressionante, tá? Agora, outro pedacinho, eu vou parar aqui e vou pular. Agora, esse daqui, gente, é tão importante que eu vou ter que ler as duas páginas. Vai ser cansativo, vocês vão me perdoar. Mas eu tenho certeza que vai ser proveitoso. Para quem está com curiosidade sobre aquela lâmpada, é uma lâmpada de sal do Himalaia, aquele sal cor-de-rosa. E ela tem a finalidade de limpar o ambiente. Aqui é a sala onde eu atendo, minha filha também atende, ela é psicóloga, eu sou terapeuta. Então aquela lâmpada fica permanentemente acesa para ir projetando a limpeza energética do ambiente. Nós trabalhamos com as emoções. As pessoas que têm dificuldades emocionais, elas nos procuram. E o que acontece? O ambiente, a psicosfera fica toda com baixa energia. Por isso que a gente tem necessidade de estar sempre cuidando. Eu utilizo pedras, eu utilizo cheirinhos e eu utilizo a lâmpada de sal do Himalaia. Você pode colocar na sua casa também. Muito bem. Então, aqui voltando nesse capítulo, a Cristina Cairo fala: o que nós precisamos fazer para obter saúde? É muito importante, por isso que eu vou ler sem interrupção, tá? Se você já plantou uma semente na terra e a regou todos os dias, esperando a plantinha nascer, então compreenderá o que eu digo sobre ter pensamentos bons e criar um destino bom, sabendo esperar com paciência e amor o surgimento ou a projeção em sua vida. Pensar, sentir, falar e agir devem estar em harmonia para que seja acionada a propulsão realizadora da lei dos semelhantes que se atraem. Se você fala de amor, o que você vai atrair? Amor. Agora você fala de raiva, eu odeio, o que você vai atrair? Pensamentos de ódio, tá? A saúde obtém-se da mesma forma, sendo coerente consigo mesmo, analisando secretamente as vantagens de estar doente. Na psicologia existe um termo que se chama, um mecanismo, que a gente chama de ganho secundário. Tem uma pessoa que fica doente e tem aquela doença de repetição, isso acontece muito. Às vezes a criança, para obter o amor dos pais, os pais que não têm tempo, trabalham o tempo todo, aí você vê aquela criança que fica doente, aí passa um pouquinho, fica doente de novo. Durante o ano, assim, ela passa uns 8 meses doente. A gente tem que investigar se esse ser, embora seja uma criança, não está fazendo o mecanismo do ganho secundário. Ou seja, será que ele não está ficando doente para obter afeto, para obter amor, para obter atenção? Eu sinto muito casos e casos, a gente tem casos e casos aí de cônjuges. Às vezes o marido ou a mulher quer largar, aí o cônjuge simplesmente fica doente. Para quê? Para o marido não largar. Ou a mulher não largar. Eu conheço casos da pessoa da mulher
que teve câncer e ela disse que não queria se curar, porque ela não ia suportar ver o marido ir embora, porque ele tinha pedido divórcio. Aliás, lá para trás, nas outras lives, nós já falamos do câncer. A Cristina fala que se você manifestou câncer agora, calcula 365 dias para trás e observa o que aconteceu na sua vida que você não teve coragem de soltar, que você teve apego e fabricou o câncer. Gente, isso é incrível. Incrível, tá? Então, será que estando doente, palavras da Cristina, você poderá fazer só o que você gosta? Acha mesmo que aquela pessoa que te despreza tanto, agora que você está dodói, vai dar-lhe mais atenção? Você acha que aquele marido vai voltar porque você está doente? E a família com a viagem programada terá de suspendê-la porque você está doente? O filho com o casamento marcado não poderá mais realizá-lo porque o papai adoeceu? Será? Talvez você esteja inconscientemente querendo se vingar de alguém que não o reconheça em seu seio familiar ou no seu ambiente de trabalho, ou esteja chantageando para fazê-los acreditar que você faz falta. Tem mãe que fala assim para os filhos: eu vou morrer, eu quero ver como é que vocês vão se virar depois que eu morrer. Vocês já ouviram isso? Tem mãe que fala, que fica ameaçando que vai morrer porque os filhos não reconhecem ela. Tenho certeza que vocês já ouviram isso, eu vejo isso demais. Existem infinitas possibilidades para que uma doença possa ser criada, fisiologicamente pela mente. Criada pela mente. Exemplo disso é a pessoa que num determinado momento de sua vida encontra-se diante de um problema grave, sem saída para encontrar uma solução. Desespera-se. Está no limite do seu consciente. Para salvá-la, seu subconsciente entra em ação e lhe presenteia uma doença inteligente. Por exemplo, depressão. Só um exemplo. É o caso de alguém muito cansado, sobrecarregado de compromissos e impedido de fazer aquilo que mais gosta para satisfazer seus prazeres pessoais, que acaba somatizando uma forte gripe que o obriga a parar com tudo e a se reorganizar, livrando-o dos excessos de preocupações. Outro exemplo. Alguém que vive um problema aparentemente sem solução e que possui no seio familiar pessoas dominantes, controladoras ou superprotetoras, normalmente sofre algum tipo de acidente que lhe vai causar amnésia. Olha, coma ou amnésia lacunar. Amnésia lacunar, eu imagino, né? Imagino que seja assim, tem falhas de memória, você lembra de uma coisa, mas não lembra da outra. Como fuga por não querer ou não saber lidar com a situação atual da sua vida. Obviamente, enquanto estiver acamado, outros resolverão para ele todos os seus problemas. Tenho certeza que vocês já conhecem pessoas que passaram por isso. Ninguém nasce psicólogo, tá? Ou com um manual de instruções para saber lidar com a própria mente. Mas, a partir do momento em que você começar a notar a absoluta coerência em tudo que é explicado e demonstrado neste livro, ou em outro que ensine o autoconhecimento, não fará nenhum sentido continuar julgando fatores externos, responsabilizar terceiros pelas suas doenças. Tá vendo o que fulano faz comigo? Eu tô doente, é ele que tá fazendo isso comigo. Vocês conhecem alguém assim? Não é? Olha, gente, mas eu sofro tanto com esse meu marido, tanto que ele tá me deixando doente. Tenho certeza que vocês conhecem alguém. Né? Ou atribuir simplesmente a fatalidade eventuais acidentes em que você se veja envolvido. Gente, até os acidentes a gente atrai, tá? É lógico e perfeitamente compreensível
que ninguém muda da noite para o dia o seu modo de ser, o que não impede que você possa, a cada dia, fazer mudanças positivas em seus pensamentos, palavras e comportamentos, compreendendo que temos muito a aprender sobre nós mesmos, sobre nossos poderes internos. Por isso, ninguém e nada neste mundo pode ser culpado pelo fato de não sabermos resolver os problemas que geramos com nossa própria conduta, não é mesmo? É o que ela fala. Por incrível que possa parecer, mesmo situações que aparentemente não dependem de nós para serem solucionadas, devemos entender que nós as criamos, como resposta do nível interno do qual insistimos em permanecer. Muito cuidado com o inconsciente, aquilo que inconscientemente... Sabe aquela conversinha que a gente tem lá na mente? Lembre-se, os semelhantes atraem os semelhantes, sejam pessoas ou situações. Admitir que somos teimosos, orgulhosos, arrogantes, egoístas, possessivos, controladores, requer muita humildade e desprendimento. Por isso, não é fácil parar de projetar doenças e infortúnios. Você tem que refletir sobre seus pensamentos. Quanto mais formos flexíveis em nossas opiniões e pensamentos, mantendo o equilíbrio entre o que sabemos e o que os outros sabem, mais saúde teremos e, com certeza, só haverá tranquilidade em nossas decisões e sonhos. Mas só um pedacinho, tá, gente? Porque isso é muito importante. Quando você se irrita profundamente com alguém, ao ponto de comentar e apontar os defeitos dessa pessoa, olha lá, hein? Está dando um forte indício de que você se projeta e se identifica com essa pessoa. Portanto, você é exatamente igual a ele, mas inconscientemente não aceita esse fato e luta contra ele. Este é o momento ideal para a reflexão, ser flexível e aceitar o conselho para parar de ver os defeitos dos outros. E com isso, certamente, você vai reconhecer os seus também, e sua vida vai fluir bem melhor, não é mesmo? Viva seus próprios sonhos. Estou encerrando esse capítulo. Gente, já falei pra caramba. Eu queria muito entrar aqui no mal de Alzheimer. Vou tentar. Mal de Alzheimer é importante. Quantas pessoas vocês conhecem que sofrem? E é uma doença que a pessoa tem, mas todos envolvidos, toda a família tem. Parece uma doença coletiva, né? Todos sofrem juntos, todos ficam doentes juntos. Eu vou ler o mal de Alzheimer, tá, gente? Tentar resumir o máximo possível. A medicina chinesa e os estudos psicológicos da correlação das doenças com os padrões mentais, que é a metafísica, mostram que o mal de Alzheimer ocorre em pessoas que teimaram a vida inteira em não aceitar a vida como ela é. Não, mas a pessoa tem uma concepção de que a vida tem que ser daquele jeito. Aí ela vai... Não, mas não tá certo, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E a vida é o que é. Não tem que ser do jeito que a gente é. Até a gente mesmo, né? Às vezes a gente acredita uma coisa, a gente quer fazer alguma coisa, mas faz outra. Não é verdade? Essa é a origem do mal de Alzheimer. Olha o que ela fala, achei de extrema importância, gente. Na verdade, sempre procuraram controlar os acontecimentos ou os pensamentos dos outros à sua maneira. Mas quando contrariados, acabam gerando para si mesmos frustrações e raivas. A única saída para aqueles que resistem a mudar seu modo de ver a vida é começar a esquecê-la. Olha o mecanismo.
o que vai revelar o outro extremo do seu ego controlador e indefeso. Essas pessoas perdem inconscientemente a esperança de transformar o ambiente em que vivem e partem para um estado de demência a fim de relaxar. É duro, né, gente? Se você tem um familiar com Alzheimer, tenta compreender isso, tenta ir passando isso para as pessoas. Mas olha só o que eles falam, fala mais. Aos familiares e amigos de idosos com este mal, aconselho conversarem com eles normalmente, mostrando-lhes novas maneiras de perceber os acontecimentos. Procurem contar-lhes casos engraçados e suaves para estimular o seu bom humor. Devem falar-lhes sobre o perdão e a alegria de viver, pois eles precisam aprender a libertar para alcançar a sua própria liberdade. Entenda que enquanto a consciência foge dos processos da vida pelos estranhos caminhos da amnésia, da demência, das drogas e do sono, o inconsciente do ser humano permanece intacto e ativo em seu ritmo instintivo de emoções e de necessidades fisiológicas e biológicas. Procure entendê-lo tratando com amor e paciência, mesmo que ele se mostre violento e esquecido, pois esse comportamento é típico de sua obstinada resistência a aceitar ajuda. Ele sabe inconscientemente que essa ajuda certamente vai curá-lo, o que o obrigaria a ter que dar o braço a torcer contra a sua vontade. Para combater esse orgulho cego, só existe um caminho. Ame-o sinceramente e compreenda que o mal de Alzheimer foi a única forma encontrada para a sua sobrevivência, uma vez que suas crenças errôneas ou crenças limitantes, estão profundamente enraizadas em sua mente. Converse com seu subconsciente como se eu estivesse conversando com uma pessoa normal, o que na realidade ele é. Apenas carrega medos maiores que sua vontade. Portanto, ignore as aparências e ame a sua essência. Se todos os familiares tratarem com muito amor, não como um doente, mas como uma pessoa saudável, ele perceberá em sua própria alma que vale a pena lembrar dos seus entes queridos. Cuidado com o que você pensa a respeito dele, pois o inconsciente coletivo tem muito mais força de transmissão que o verbo. Inconsciente coletivo é o ambiente dentro da casa. Então, o coletivo é o pensamento de todas as pessoas conjugadas. Então, vamos supor que moram 9 pessoas na casa. Aí, as 9 pessoas, um tem Alzheimer, os 8 acham que ele é um saco. Entendeu? Uma pessoa chata, não quer cuidar dele. Aquilo ali, o pensamento de um vai juntando com o pensamento de outro, vai formando uma egrégora e se torna um inconsciente coletivo. Daqui a pouco, mesmo que você não queira, mesmo que você tenha boa vontade, você vai repetir o padrão de pensamento da outra pessoa. Muito, muito cuidado com isso, tá? Cuidado com o que você pensa a respeito dele, Não duvide daquilo que você ainda não tem conhecimento. As coisas não são exatamente como vemos com os olhos físicos. Seu pensamento é uma arma poderosa, portanto, para ajudar alguém, só será possível fazê-lo com amor verdadeiro em seus pensamentos, com suas palavras e suas atitudes. Faça-o captar o seu amor por todos os poros e aprenda que a idade não impede ninguém de progredir e construir sonhos para o futuro. O futuro pode ser tão longo quanto se acreditar. É oportuno destacar que o índice populacional de idosos ativos, com mais de 100 anos de idade, cresce a cada ano em todo o mundo, principalmente em países orientais. Então vamos vigiar os nossos pensamentos e rever as nossas crenças para a gente não se tornar portador da doença de Alzheimer,
Se você tem um familiar, amigo ou conhecido portador do mal de Alzheimer, precisa acreditar de coração que vale a pena colaborar para que ele se recupere e transforme sua vida para melhor. O perdão, o desapego e o amor sem posições são as ferramentas ideais para se construir uma vida. Assim, permita que o seu consciente experimente a liberdade de soltar sem medo e sem culpas seus familiares, e você verá quanto o seu comportamento interior limitava o desenvolvimento das pessoas ao seu redor e sua própria liberdade para evoluir. Se você conhece alguém que está iniciando Alzheimer, que ainda tem condição de ouvir isso, ou que é familiar de Alzheimer, passa, compartilhe. Nós vamos postar esse vídeo aqui no Instagram, também no YouTube e também no WhatsApp. Tá bom? Semana que vem nós vamos falar de tensão pré-menstrual e menopausa. A tão temida TPM. Os homens não sabem o que fazer com a TPM das mulheres. Tá bom? Aguardo a sua opinião. Gostaria que vocês dissessem qual sintoma, qual doença vocês gostariam que eu falasse. Por enquanto eu estou seguindo a sequência da Cristina Cairo, mas eu vou. Tem outros livros também. Agora já tem mais um outro livro que foi indicado, que explica maravilhosamente bem os sintomas, né? A origem emocional chama-se, se você tiver aí, já acessa, chama-se Diga-me Onde Dói e como é que é? Ai, meu Deus. Diga-me aonde dói e eu te direi que você pensa. Diga-me onde dói. Aí o resto assim, eu te direi por que aconteceu isso. Eu esqueci o nome. Mas eu vou trazer esse livro, já mandei até imprimir, tá bom? Até quinta-feira que vem às 8 horas. Hoje peço desculpas que eu comecei 5 minutos atrasado. Tudo de bom para vocês.